aula resolvendo alguns exercícios mais simples, assim, para a gente aquecer os motores. E depois eu vou indo para uns mais cabeludos que tem pela frente. O exercício 7A. Ele pede para encontrar uma parametrização. Para a curva C, dada por conjunto dos pontos do espaço, tais que x² mais y² mais z² é 1, e z igual a x mais 1. E encontrar a reta tangente, né? Encontrar a reta tangente. A curva C no ponto P, que é dado por menos meio, raiz de 2 sobre 2, meio. Então, pelo jeito vocês já tentaram, né? Porque estão com dúvida. Então, conta para mim, o que vocês fizeram? Então, a curva C é dada por uma interseção, né? Dessa superfície x2 mais y2 mais z2 igual a 1, que é uma... Que curva é? Que superfície é essa? Isso aqui é uma esfera de centro na origem raio 1, né? E z igual a x mais 1 é o quê? Isso aqui é um plano inclinado, né? Então, é uma interseção de uma esfera com um plano inclinado. Vai dar uma circunferênciazinha no espaço, né? Tá bom? Bom, o que eu posso fazer para arrumar uma parametrização? O que eu vou fazer é substituir o z na equação de cima para ficar com uma equação só com x e y, tudo bem? Então, eu vou fazer... eu vou trocar esta equação por esta aqui, ó. Por x2 mais y2 mais x mais 1 ao quadrado igual a 1 por iz igual a x mais 1, tá? A primeira delas, eu vou arrumar um pouquinho, vai ficar x2 mais y2 mais x² mais 2x mais 1 igual a 1. Tá certo? Eu só substituo, eu desenvolvi o quadrado. Isso aqui vai dar, é equivalente a 2x² mais 2x mais y² igual a 0. Tá bom? Cancelei o 1 só. E o que eu posso fazer aqui? Eu vou completar o quadrado, tá? Fica 2 vezes x² mais x mais quanto que dá um quadrado perfeito aqui? Isso aqui é 2 vezes o primeiro pelo segundo, então é porque o segundo é meio. Então, aqui eu completo com 1/4, né? O segundo ao quadrado. Mais y², e agora eu tenho que somar quanto para compensar o que eu fiz? Eu vou somar 2 vezes 1/4, que fica meio aqui. Então, eu vou ficar com 2 vezes x mais meio ao quadrado, mais y² igual a meio, e eu vou multiplicar tudo por 2, para ficar com 4x mais meio ao quadrado, mais 2y² é igual a 1. Por que eu escrevi isso? Porque daqui eu tiro uma parametrização, né? Porque é uma soma de quadrados, cosseno e seno, né? Por exemplo. Então, vai ficar 2 vezes x mais meio, eu posso chamar de cosseno t. E aqui, raiz de 2y vai ser o meu seno t. E aí, para a parametrização ficar completa, eu vou chamar gama de t
Deixa eu isolar o x aqui, senão eu erro a conta, né? X mais meio é meio cosseno t. Então, x é menos meio mais meio cosseno t, vai ficar meio cosseno t menos meio. O y é 1 sobre raiz de 2 seno t. E o z, eu tenho que recuperar daqui. Z é x mais 1. Tá? Então, é isso aqui mais 1. Vai ficar meio cosseno t menos meio mais 1, fica mais meio. Essa é a parametrização. Agora, aquele ponto que ele pediu, o ponto, eu vou chamar de P, né? Aliás, ele já era P. O ponto P, que é dado por menos meio, raiz de 2 sobre 2 e meio, ele é gama de qual valor de T? Isso aqui é gama de... É quando, ó, dá certo quando o cosseno é 0 e o seno é 1, né? Porque 1 sobre raiz de 2 é raiz de 2 sobre 2, então isso aqui, cosseno igual a 0, seno igual a 1, é o π sobre 2, por exemplo. Né? E aqui também dá 0, dá certinho, né? Tudo bem? E agora para eu ter a reta tangente? Deriva, né? A reta tangente, o vetor tangente, que é o que falta, né? Para eu ter uma equação de reta, eu preciso de um ponto e um vetor. O vetor que vai dar a direção da reta é o gama' de π sobre 2. Tá? O vetor tangente. O vetor tangente a C em P é dado por gama' de π sobre 2. E agora é só então calcular. O gama' de T é menos meio seno T, 1 sobre raiz de 2, que é raiz de 2 sobre 2 cosseno T, e menos meio seno T. Calculado no π sobre 2, gama' de π sobre 2 dá, aqui dá 1, então fica menos meio, esse dá 0, e lá dá menos meio de novo. Tá certo? Então, qual que seria uma equação da reta? Equação da reta vai ser XYZ igual ao ponto, que é esse aqui, menos meio, raiz de 2 sobre 2, meio, mais múltiplos desse vetor, mas precisa ser esse? Posso arrumar, né? Posso pôr um outro paralelo a ele, que seria 1, 0, 1, com lambda pertencente a R. Tudo bem? Tá bom assim? Alguma dúvida, não? Esse é simples, né? E se ele não tivesse pedido uma parametrização, a gente conseguiria mesmo assim achar a reta tangente sem parametrizar. Fazendo o quê? Que outro jeito a gente teria para achar uma equação? Para encontrar a reta, eu já tenho o ponto, só falta o vetor. Como é que eu consigo achar a direção desse vetor sem parametrizar a curva? Essa curva é a interseção de duas superfícies. Isso, pega os dois gradientes, né? Eu tenho aqui uma função g de xyz igual a x2 mais y2 mais z2. E eu tenho uma outra aqui que não está arrumadinha, mas eu posso escrever z menos x igual a 1. Então, z menos x é uma outra função h de xyz. Se eu pegar os dois gradientes, cada gradiente é ortogonal a essa curva. Então, o produto vetorial dos dois gradientes aponta na direção da reta que a gente quer. Tá? Esse seria um outro jeito de fazer sem precisar passar pela parametrização. Então, fica aí de lição de casa.
Vocês têm que achar um vetor paralelo a este, né? Tá? Tudo bem? E enquanto eu vou apagar a lousa, eu quero que vocês pensem no exercício 15b. Dá uma olhadinha no 15b. Então, encontre uma parametrização para a curva C, dada por conjunto dos pontos x, y, z, pertencentes ao R3, tais que x² mais y² é z, e z é igual a 2y, e use essa parametrização para encontrar os valores máximo e mínimo de uma função que eu vou escrever já já. E use-a para encontrar, caso existam, os valores máximo e mínimo da função f de x, y, z é igual a x menos z. Tá bom? Bom, a primeira observação que eu queria falar é sobre esse tal de caso existam. Será que existe? Será que eu consigo resolver esse problema? Esta função, ela é muito boazinha, né? Ela é polinomial. Então, ela é de classe C, C2, C3. Ela tem todas as derivadas. Então, ela é contínua, em particular. Tá? É uma função contínua. Esse conjunto, o que a gente sabe sobre ele? Essa curva C, esta expressão, essa primeira equação aqui é uma equação de um paraboloide, tá? Virado para cima, assim. E esta equação aqui é a equação de um plano inclinado. Então, você tem um paraboloide cortado por um plano. Tá? Então, essa curva, né, eu não vou tentar desenhar muito, mas você tem um paraboloide cortado por um plano inclinado, dá uma curva assim. A gente consegue... Uma coisa que eu nunca falei, mas é bom saber, se você tem conjuntos da forma x, y, z pertencentes a R3, tais que aqui tem uma expressão de g de x, y, z igual a constante, e esta função é contínua, tá? Se esta função é contínua, aí você tem g de x, y, z igual a constante, esse conjunto aqui sempre é um conjunto fechado. Tá? A gente consegue demonstrar que isso aqui é um fechado. Lá no R3. Tá? Isso ajuda bastante, né? O que acontece aqui? Você tem uma equação desse tipo, então, se fosse só até aqui, dá um fechado. Se fosse só este, também dá um fechado. Você tem interseção de dois conjuntos fechados, que continua sendo fechado. Tá? Então, esse conjunto é fechado e só falta ver se ele é limitado. Isso vai ficar muito claro que ele é limitado na hora que a gente conseguir parametrizar a curva. Tá? Porque vocês vão ver que o z é sempre positivo. E na hora que eu parametrizar, vai ficar claro que esse z não passa de 4. Tá? Ele está entre 0 e 4. Então, se o z não passa de 4, e o x e o y também não podem crescer muito. Porque você está somando o x ao quadrado mais y ao quadrado e no máximo dá 4, então aqui também não pode crescer. Então, essa curva C está contida aqui num retângulozão. Tá? É um conjunto limitado. Tá? Então, que o problema tem solução depende só de eu conseguir provar que esse conjunto é limitado, porque fechado ele já é,
e esta função é contínua. Tá? Para a gente ver que ele é limitado, o caminho mais curto é olhar a parametrização que ele tem. Tá? Como é que eu posso parametrizar a curva dada por x² mais y² igual a z e z igual a 2y? O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir o z lá e arrumar a primeira equação. Tá? Depois eu volto com o z. Então, vamos ver. Substituindo, na primeira equação, fica x² mais y² igual a 2y, que eu vou escrever x2 mais y² menos 2y mais alguma coisa, que é mais 1 para dar um quadrado perfeito, e aqui eu somo 1 também. Né? Então, vai ficar x² mais y menos 1 ao quadrado é igual a 1. Daqui eu tiro que o x pode ser cosseno t, y menos 1 poderia ser o seno, né? Uma vez que eu escolhi o x igual a cosseno, o y é seno, e aí volta com z. Então, uma parametrização para a curva é aqui 2 vezes y. Então, o y é 1 mais seno t. Tá? Então, vamos escrever de outro jeito? Gama de t é cosseno t, 1 mais seno t, e 2 mais 2 seno t. Essa é uma parametrização, tá? Possível. Bom, e agora aquilo que eu falei, né? Por causa dessa expressão do z, a gente vê que o seno, que o z, né, é no máximo 4, porque o seno é no máximo 1. Então, aqui fica 1 mais 1 dá 2, vezes 2 dá 4. O z é sempre menor ou igual a 4. Então, daqui eu tiro que o z está sempre entre 0 e 4. Então, aquela expressão do x2 mais y2 igual a z, você junta essas duas coisas e você vê que o x e o y também não podem crescer muito. Daqui eu concluo que o conjunto C é limitado. Tá? Ele era fechado, agora ele é limitado. Então, o problema tem solução. Tá? E agora, como é que nós vamos fazer para achar? Teria outro jeito de fazer, mas ele quer que use a parametrização para encontrar máximo e mínimo de f. Então, nós vamos calcular f dos pontos da curva. Né? Então, f de gama de t. Isso aqui dá... a função é f de x, y, z. Está aqui, né? É x menos z. Essa é a função. Então, eu vou fazer este x, que é cosseno t, menos o z, que é menos 2 seno t. Então, eu esqueci de falar, né? Essa parametrização aqui, eu posso escolher t variando de... Para dar uma volta completa, basta de 0 a 2π, né? Tá? Então, aqui, eu também vou pegar t de 0 a 2π. Tá? E isso é uma função de uma variável no intervalo fechado. Eu quero o máximo e o mínimo de uma função de uma variável no intervalo fechado. Vou chamar isso aqui de g só para simplificar. E agora? A gente deriva para achar os pontos críticos na parte de dentro do intervalo. Depois eu vou comparar o valor da função g nesses pontos críticos e nas duas pontas do intervalo. Tudo bem? Então, vamos lá. A derivada da g é menos seno t
menos 2 cosseno t. E g' é zero? C e somente C? Agora fala para mim. Eu vou ter seno de t é igual a menos 2 cosseno t. E então eu posso escrever tangente de t igual a menos 2. E quem que é t? Eu quero t nesse intervalo. Então, vamos desenhar aqui. A gente vai ter que deixar só indicado. Aqui seria o eixo das tangentes, né? Tangente igual a menos 2, tá aqui, ó. E eu tenho, para essa tangente, eu tenho dois valores. Um eu vou chamar de T0 e o outro eu vou chamar de T1, tá bom? Fala para mim, o T0, como é que eu posso caracterizar o T0? A tangente de T0 é menos 2. Ele tem que estar nesse intervalo que vai de π sobre 2 até π, tá? Então, isso significa que o cosseno é negativo e o seno é positivo, tá? Seno de T0 é maior que zero e o cosseno de T0 é menor que zero. E aí o T1? Esse T1 aqui, a tangente dele também é menos 2. Ele está em que intervalo? Ele está aqui, né? Ele está entre 3π sobre 2 e 2π, tá? E que mais? O seno dele é negativo e o cosseno dele é positivo. Vocês sabem achar o seno e o cosseno desses T0 e T1? Como ele satisfaz essa equação aqui? Se eu elevar ao quadrado e substituir o seno ao quadrado por um menos cosseno ao quadrado, tá? E aí eu consigo achar o cosseno e o seno de cada um desses, tá? Daquela equação seno de t igual a menos 2 cosseno t, elevando tudo ao quadrado, eu tenho seno ao quadrado de t igual a 4 cosseno quadrado de t. Então, 1 menos cosseno ao quadrado de t é igual a 4 cosseno ao quadrado de t. Cosseno, 5 cosseno ao quadrado de t dá 1. Então, cosseno ao quadrado de t dá 1/5. Tá? E o seno quadrado de t dá 1 menos 1/5, que é 4/5. E agora é só escolher o seno e o cosseno, escolher de acordo com aqueles sinais, né? Quem que é o T0? O T0 cosseno de T0 era negativo, né? Então, é menos 1 sobre raiz de 5. E o seno dele é positivo, então é 2 sobre raiz de 5, tá bom? Aí o T1, como é que eu vou caracterizar? O cosseno dele é positivo, então é 1 sobre raiz de 5. E o seno é negativo. Né, porque essas duas relações aqui são satisfeitas tanto para o T0 quanto para o T1. Agora, então, quem que é g? A função g de t dava cosseno t menos 2 menos 2 seno t. E agora nós vamos substituir esses dois aqui. G de T0 dá cosseno de T0, que é menos 1 sobre raiz de 5, menos 2, menos... Faltou um 2 aqui, né? 2 seno de T0.
2 vezes o seno de T0, que é 2 sobre raiz de 5. Tá? Aqui tem menos 1 sobre raiz de 5, aqui tem menos 4, então você ficou com menos 5 sobre raiz de 5. Menos 2, isso aqui dá menos raiz de 5 menos 2, tá? Esse é um valor, é o valor do g de T0. Aí o g de T1 é cosseno de T1, que é 1 sobre raiz de 5, menos 2, menos 2 vezes o seno de T1, que é menos 2 sobre raiz de 5. Tá? E fazendo essa conta aqui, eu tenho 1 sobre raiz de 5 mais 4 sobre raiz de 5, dá 5 sobre raiz de 5. Menos 2, né? Tem esse menos 2 aqui, que dá raiz de 5 menos 2. E aí, o que mais que tem que fazer para responder? Comparar com os extremos. Então, eu tenho que fazer g de 0. G de 0 é cosseno 0, que é 1, menos 2, menos 2 vezes seno de 0, que é 0. Né? Então, fica só 1 menos 2, que é menos 1. E o seno de 2, o g de 2π? É a mesma coisa, né? Porque seno e cosseno vai dar igual, tá bom? Isso aqui também é g de 2π. E agora, gente, qual que é o valor máximo e qual que é o valor mínimo? Qual desses 3 valores, né, esse aqui ficou no meio, qual desses 3 valores que é o maior e qual que é o menor? O máximo é raiz de 5 menos 2 e o mínimo é o menos raiz de 5 menos 2, tá? Esse é o valor mínimo. E esse é o máximo. Isso. Agora, a gente ainda não respondeu tudo, porque eu quero saber quais são os pontos da curva em que a função assume o máximo e o mínimo. Então, esse g de T0 é o f de gama de T0, lembra? Então, para achar os pontos da curva que são de máximo ou mínimo, eu tenho que achar quem que é o gama de T0 e o gama de T1, tá? Então, G de T0 é F de gama de T0. E aí é só fazer a conta, né? Quem que é gama de T0? Tá lá em cima, ó, bem ali, bem nessa direção. É o cosseno de T0, 1 mais seno de T0, e 2 vezes esse aqui, 2 mais 2 seno de T0. Isso aqui vai dar o ponto menos 1 sobre raiz de 5, 1 mais 2 sobre raiz de 5 e 2 mais 4 sobre raiz de 5. Esse aqui é o ponto de mínimo, né? Mínimo de F em C. E aí o T1, o gama de T1 é o ponto de máximo, tá? Vai dar cosseno de T1, que é menos... cosseno de T1 tá aqui, ó. É 1 sobre raiz de 5. 1 mais seno de T1, que é 1 menos 2 sobre raiz de 5. E aí o dobro disso, que é menos 2, é 2 menos 4 sobre raiz de 5. Esse aqui é o ponto de máximo de F em C. Tá bom? Tudo bem?